Chegou o momento de tirar as suas dúvidas sobre previdência aqui no Bom Dia Cidade. Hoje já estão aqui comigo as minhas colegas de Ribeirão Preto e da região central do estado, porque um especialista vai participar respondendo sobre problemas de visão. Eu já desejo bom dia, já manda sua pergunta aqui pra gente. O nosso entrevistado de hoje é o advogado Fernando Amaro Guirado, que vai tirar as dúvidas, e a gente já começa com uma pergunta de um morador de Araraquara. Tenho 59 anos de idade, tenho visão monocular comprovada através de laudo médico, com nível moderado, 20/40, e gostaria de saber quando de fato posso me aposentar. Minha contribuição com o INSS é de 32 anos. Doutor Fernando, então eu já repasso a pergunta do entrevistado. Bom dia a todos, é um prazer participar aqui do programa. Bom, pelo relato desse telespectador, eu imagino que ele tenha a pretensão de se aposentar como deficiente. Então, a aposentadoria da pessoa com deficiência é um gênero que comporta duas espécies. Então, o segurado ou se aposenta como deficiente por idade, ou se aposenta como deficiente por tempo de contribuição. Se for por idade, no caso do homem, precisa ter 60 anos de idade e no mínimo 15 anos de tempo de contribuição na condição de deficiente. Agora, se for aposentar por tempo de contribuição, aí precisa comprovar o tempo mínimo de contribuição de 33 anos na condição de deficiente. Isso ocorre porque, para fins previdenciários, a visão monocular ela é considerada uma deficiência de grau leve. Então, no caso do homem, 33 anos de contribuição. O ideal na situação desse telespectador seria a gente saber exatamente a data de início dessa deficiência, para daí sim conseguir fazer a contagem de tempo correta. Doutor Fernando, agora de São Carlos, a pergunta da Sandra, bem parecida, mas agora no caso a mulher, né? Ela tem visão monocular desde criança, comprovada há 20 anos. Hoje ela tem 57 anos. Tem 21 anos de contribuição. Ela quer saber se consegue se aposentar por tempo de deficiência. Sim, a resposta segue mais ou menos na linha da pergunta anterior. A mulher também tem direito de se aposentar por tempo de contribuição como deficiente, mas aí o tempo de contribuição é um pouco menor. Ela consegue se aposentar aos 29 anos de contribuição, desde que comprove essa questão da deficiência. Doutor Fernando, muito bom dia. Uma pergunta aqui sobre outro tipo de problema de saúde. A Maria, de Ribeirão Preto, fala o seguinte: recebo o seguro-desemprego e estou com problemas na coluna, hérnia de disco no caso. Posso entrar com pedido no INSS? Se sim, como ela faria isso? Bom, aí nesse caso seria um benefício por incapacidade laborativa. Se ela está desempregada, mas ainda tem a qualidade de segurada do INSS, né? Está no período de graça, onde o segurado conserva o vínculo jurídico com a Previdência Social. Se ela tiver um laudo médico que comprove essa incapacidade laborativa, ela pode pleitear junto ao INSS algum dos benefícios por incapacidade laborativa. Existem 3, né? Normalmente começa aí pelo auxílio doença. Então, a princípio, sim, ela precisaria requerer junto ao INSS por meio de uma perícia médica. Fernando, tem uma dúvida aqui da região de Campinas. O Edilson, que mora em Americana, faz a seguinte pergunta. A esposa dele fez uma cirurgia para retirada de um tumor no rim e teve algumas complicações depois da cirurgia. Entre essas complicações, ela perdeu a visão. Tudo aconteceu no dia 1º de março de 2023. Aí a dúvida dele é a seguinte: no caso dela, ela tem direito a algum auxílio do governo? Ela não paga INSS há pelo menos 4 anos.
Certo. Bom, se ela não está recolhendo o INSS, é bem possível que ela já tenha perdido esse vínculo com a Previdência Social, que é a qualidade de segurada. Então, se ela não tem mais esse vínculo, ela não vai ter direito ao benefício por incapacidade laborativa. O ideal seria que ela voltasse a recolher o INSS para readquirir essa qualidade de segurada. Agora, a depender da renda mensal dela, é possível que ela tenha direito ao benefício de prestação continuada, em função da deficiência que surgiu, né? Mas aí não é um benefício previdenciário, é um benefício assistencial e, como eu disse, além de comprovar a deficiência, vai depender da renda mensal dela para ter direito ao benefício. Doutor Fernando, agora a dúvida do João Batista de Caconde. Ele quer saber se tem direito aos 25% de acréscimo no salário, porque ele perdeu uma visão total. Quer saber se tem direito a algum benefício e se precisa procurar um advogado. Bom, esse acréscimo de 25% só é devido na hipótese de aposentadoria por invalidez. Então, além de estar aposentado por invalidez, o beneficiário precisa comprovar a necessidade do auxílio permanente de um terceiro para as atividades básicas do dia a dia. Então, se esse telespectador está aposentado por invalidez, só cabe na aposentadoria por invalidez, e demanda os cuidados de um terceiro para as atividades básicas do dia a dia, se tiver um laudo médico comprovando essa situação, ele pode requerer administrativamente, junto ao INSS, o acréscimo de 25% na aposentadoria. Doutor, dúvida do Carlos agora aqui de Ribeirão Preto. Ele diz: tenho 60 anos e 33 de contribuição, tenho visão monocular, fiz a perícia e queria saber por que me encaminharam para um assistente social. Certo. Bom, eu imagino que ele tenha requerido uma aposentadoria da pessoa com deficiência. No caso da aposentadoria da pessoa com deficiência, existem algumas etapas dentro do processo administrativo junto ao INSS. Então, além da perícia médica, que o segurado passa por uma avaliação do perito do INSS, existe também uma avaliação social do assistente social a respeito dessa deficiência, ou seja, de que forma essa deficiência atrapalha, né, esse segurado no dia a dia. É a tal da avaliação biopsicossocial do INSS. Faz parte do processo administrativo previdenciário na hipótese de um pedido de aposentadoria da pessoa com deficiência. É uma etapa normal do processo. Eu agradeço a participação do Dr. Fernando Amaro Guirado. Muito obrigada por responder as dúvidas dos telespectadores. Na próxima semana, a gente volta também respondendo mais dúvidas. Muito obrigada também a Juliana e a Bruna.